A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se eu te chamasse de um herói da fé ou uma heroína da fé, como você se sentiria? Você diria para mim, é isso, perfeito, pode se referir a mim dessa forma porque faz jus àquilo que sou ou àquele que sou. Ou você se sentiria constrangido ao pensar na debilidade e fragilidade da sua própria fé? Eu não sei quanto a você, mas eu muitas vezes me senti tão débil, tão frágil na minha jornada, na minha caminhada, enfrentando tantas crises de fé que, pensando bem, acho que me sentiria constrangida. Acho que não imaginaria-me como uma heroína, mas sim como uma inconstante na fé. Mas sabe o que eu quero lhe dizer? É que hoje nós vamos refletir um pouco sobre um homem conhecido como herói da fé. O seu nome? John Wesley. Mas se você não sabe, este homem enfrentou tantos momentos de crise em sua história que talvez, se alguém dissesse a ele que ele seria reconhecido assim, ele diria, eu? Impossível. John Wesley foi responsável por um dos maiores avivamentos que abalou e impactou muitos corações e, por que não dizer, a história da própria humanidade. Na Inglaterra, por exemplo, por causa do avivamento iniciado através da sua vida, nós sabemos de um país que evitou um grande derramamento de sangue que assolou a França no mesmo período. John Wesley, sim, um herói da fé. Se você não sabe, esse homem de fé também teve as suas crises de fé. E talvez a mais marcante delas tenha acontecido na sua viagem para a Geórgia, que ficava no mundo novo a ser conquistado e evangelizado. John Wesley estava viajando para pregar sobre Jesus com alguns dos seus amigos, quando no navio foram todos aqueles que estavam a bordo surpreendidos por uma forte tempestade. Todos começaram a temer, achando que iriam morrer. Ninguém sairia vivo daquele navio, na verdade não sobraria nada sequer do navio. E John Wesley, entre todos, também temeu a própria vida. Muitos dos seus biógrafos dizem que ele estava apavorado, não apenas com medo da morte, mas com medo da condenação eterna. Então ele é de repente surpreendido por um grupo de crentes que, mesmo naquela circunstância, continuavam louvando e adorando a Deus, cheios de alegria, de serenidade. Ele não conseguia entender, não fazia sentido. Os biógrafos dizem que ele procura esse grupo de irmãos e lhes pergunta: como vocês podem estar assim? Vocês não têm medo? E um deles vai lhe responder: graças a Deus não. E aquilo não faz sentido. Como eles continuam louvando, adorando em paz, alegres? John Wesley insiste e um dos morávios vai lhe dizer: você realmente crê em Jesus? Aquela pergunta vai ecoar no coração de John Wesley por 2 longos anos. E então ele vai constatar que a sua fé era frágil demais. E ele vai constatar, assim como dizem alguns dos seus biógrafos, que ele não possuía certeza da fé salvadora. Tornou-se explícito em sua vida a incerteza da sua própria salvação. Ele era um missionário, viajando para um território novo, para pregar sobre Jesus, mas se viu alguém que não tinha certeza da própria salvação. Quão débil não era a sua fé. Certamente John Wesley sofreu muito com o que viu a respeito de si mesmo e da sua fé. Já de volta à Inglaterra, ele conhece um outro ministro morávio que vai dizer a ele: pregue a fé até conseguir tê-la, e depois, porque já a tem, você pregará a fé.
John Wesley entende aquela mensagem e ele continua pregando e buscando alcançar um nível de fé que revelasse que de fato ele cria em Jesus. Ele passa a conviver mais tempo com os morávios e diz o relato a respeito da sua vida que em um dos cultos com aqueles irmãos, John Wesley tem uma percepção, sabe aquele momento que ele arrebata completamente e ele então consegue perceber Jesus Cristo como seu Salvador. Uma salvação que vem a ele e que independe das suas obras, que independe da sua própria justiça, porque em Jesus ele era feito justiça de Deus. Tudo passa a fazer sentido para John Wesley. A sua fé, então, ela é elevada a um novo nível. E ali com os morávios, John Wesley começa a buscar e ansiar conhecer mais de Deus, ter novas experiências, ter novas revelações de quem Ele é. Logo, ele é surpreendido pela fidelidade do Deus que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ele é surpreendido pela fidelidade de um Deus que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele é surpreendido pelo mais de Deus derramado em sua vida. Esse mais de Deus vem sobre John Wesley, ali no meio dos morávios. E John Wesley é tocado, não apenas tendo seu espírito vivificado, mas é tocado na sua alma, nas suas emoções, é tocado no seu corpo físico. E ele tem experiências antes inimagináveis a ele. John Wesley está vivendo agora uma nova realidade, não apenas da sua fé, mas das suas experiências com Deus. Uma vez exposto à glória de Deus e às manifestações desta glória revelada, você não consegue mais voltar a viver nas velhas experiências, naquilo que você já tinha conhecido do Senhor. Não foi diferente com John Wesley. Quanto mais recebia, mais ele queria e mais ele buscava. E ao buscar, mais ele era cheio de Deus. Está escrito que John Wesley começou a pregar cheio do poder. E veja o que incendiário que queimava e onde chegava alastrava o seu fogo por muitos outros ou para muitos outros que não podiam se conter diante da presença e da glória de Deus revelada. Aleluia! Chegara o grande avivamento de Deus. O fogo era profético na vida de John Wesley.
Quando relembra da sua história, há um fato muito marcante. Quando ele era apenas um menininho, um garotinho, um incêndio toma conta da sua casa e os seus pais conseguem salvar todos os seus irmãos, com exceção de John Wesley. Ali, em meio às chamas, os seus pais, já do lado de fora da casa com os seus irmãos, clamam a Deus, que intervém. E eu creio que revela o seu poder, porque tinha um propósito tão poderoso na vida de John Wesley. Havia muito para ele realizar. Pois bem, Deus age e levanta vizinhos que conseguem retirar John Wesley pela janela do seu quarto. E ali, ao sair com vida e relembrando deste momento da sua saída com vida, John Wesley diz ao seu respeito aquilo que o profeta um dia afirmou: eu sou uma tocha tirada do fogo. Sim, John Wesley era essa tocha tirada do fogo, e como fogo ele incendiou onde passou, não apenas a Inglaterra, mas em muitos lugares do mundo, levando o avivamento de Deus e impactando toda a humanidade. Ele deixou um legado incrível e surpreendente. John Wesley pregou mais de 40.000 sermões. Ele escreveu mais de 5.000 livros. Quando morreu, havia mais de 79.000 igrejas metodistas na Inglaterra. E pasme, mais de 50.000 igrejas metodistas na América do Norte. Em 1901, haviam 7.659.000 metodistas no mundo. Em 2013, já eram mais de 61 milhões de membros e mais de 80 milhões de pessoas congregando em igrejas que nasceram como resultado ou fruto do grande avivamento no qual John Wesley foi um líder marcante. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu sou ao mesmo tempo constrangida e encorajada ao conhecer a história desse grande herói da fé. E eu quero te dizer que você pode se tornar o próximo John Wesley nesta geração. Talvez você diga: eu não consigo me imaginar assim. A minha fé é tão frágil. Meu irmão, minha irmã, John Wesley também tinha uma fé frágil. Em alguns momentos da sua vida viveu crises de fé tão profundas a ponto de sequer ter certeza da sua salvação. Mas as crises e a fragilidade de John Wesley não o definiram. Da mesma forma que as suas crises de fé ou a sua fragilidade ou dúvida hoje não te definirão, e sim as escolhas que você fará daqui por diante. Eu creio que você pode começar a incendiar aqueles com quem você vai se encontrar, aqueles que estão à sua volta. Onde você passar, você pode se tornar aquele que incendiará os lugares e, por que não dizer, incendiará as nações. Eu creio, mas você também precisa crer, não olhando para quem você é hoje, mas olhando para quem você deseja se tornar. Meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus para ser manifesto. Tem mais de Deus para ser revelado. Tem mais de Deus para ser liberado. E Ele está aguardando que, assim como John Wesley, você diga: eu quero mais, eu buscarei mais. E eu creio que este mais poderá ser acessado por mim e também poderá ser acessado por outras pessoas através da minha própria vida. Você precisa apenas se posicionar e se colocar para queimar, porque ao se colocar para queimar, virá um grande incêndio que ninguém poderá parar. Chamas imparáveis que se espalharão para além da sua própria vida, que se alastrarão e alcançarão tantos, trazendo o avivamento de Deus.
trazendo vida onde a morte reinava, trazendo luz que dissipará as trevas e tornando você conhecido como um herói ou uma heroína da fé, responsável por ser o canal de revelação da glória de Deus. Seja este canal, assim como foi John Wesley. Amém?